Uma lâmina de bronze brilha na luz fraca de velas tremendo. Ela corta fios de cabelo enquanto um homem forte dorme profundamente. Não era apenas uma traição, mas o fim de um herói escolhido por Deus. E se a mulher mais bonita que você conhece fosse sua maior inimiga? Como o homem mais forte da Bíblia perdeu tudo por causa de um segredo, Sansão derrotou 1000 soldados, mas não conseguiu vencer o próprio coração. Por que Dalila traiu o homem que a amava tanto? Vamos descobrir a verdade. Escondida nesta história de amor e destruição, a história começa antes mesmo de Sansão nascer, numa época difícil. Os filisteus controlavam Israel e o povo sofria muito com isso. Manoá e sua esposa oravam todos os dias pedindo um filho. Eles não conseguiam ter filhos e isso era muito triste naquele tempo. Um dia, um anjo apareceu para a mulher de Manoá com uma mensagem: Você vai ter um filho especial que salvará Israel dos inimigos. Mas havia regras importantes que precisavam ser seguidas desde o começo. O menino seria nazireu, separado para Deus desde o nascimento. Seu cabelo nunca poderia ser cortado durante toda a sua vida. A mãe não podia beber vinho nem comer nada impuro. Cada fio de cabelo representava uma promessa especial com Deus. Enquanto o cabelo crescesse, a força divina estaria com ele. Sansão nasceu e cresceu sabendo que era diferente dos outros meninos. Ele tinha uma missão maior do que brincar e se divertir. Deus lhe deu uma força que nenhum outro homem tinha. Com as próprias mãos, ele podia quebrar correntes de ferro. Mas será que força física é suficiente contra as tentações do coração? O primeiro sinal de problema veio quando Sansão escolheu uma esposa. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia, inimiga de seu povo. Seus pais ficaram muito preocupados com essa escolha perigosa. Por que Sansão escolheria alguém do povo que oprimia Israel? Ele disse que isso fazia parte do plano de Deus, mas às vezes confundimos nossos desejos com a vontade divina. No caminho para conhecer a moça, algo incrível aconteceu. Um leão jovem e forte atacou Sansão de surpresa, sem nenhuma arma. Ele rasgou o leão com as mãos. Era como rasgar um pedaço de pano para ele. A força de Deus fluía em seus músculos como fogo. Mas força sem sabedoria pode se tornar nossa maior fraqueza. Você já parou para pensar onde está sua verdadeira força? Mais tarde, Sansão enfrentou 1000 filisteus sozinho numa planície. Os inimigos o cercaram, confiantes que venceriam pelo número. Sansão pegou uma queixada de jumento que encontrou no chão. Com esse osso simples, ele derrotou todos os 1000 soldados. Os filisteus começaram a entender que Sansão não era comum. Ele era uma ameaça real ao domínio deles sobre Israel. Como poderiam derrotar alguém com força sobrenatural? A resposta viria através de uma mulher chamada Dalila. Dalila morava no vale de Soreque, entre Israel e a Filístia. Ela tinha uma beleza que fazia os homens perderem a razão. Os líderes filisteus a procuraram com uma proposta tentadora: descubra o segredo da força de Sansão e ficarás muito rica. Cada líder prometeu 1100 moedas de prata. Era mais dinheiro do que alguém poderia gastar numa vida inteira. Mas será que Dalila agiu apenas por ganância e riqueza? Talvez ela tivesse medo do que aconteceria se recusasse. Os filisteus não eram conhecidos por aceitar um não como resposta. Dalila aceitou a missão e começou seu plano cuidadoso. Ela não atacou diretamente, mas conquistou Sansão aos poucos. Primeiro ela se tornou sua amiga, depois sua confidente. Sansão se apaixonou perdidamente por aquela mulher misteriosa. O amor pode nos cegar para os perigos mais óbvios. Como um homem tão forte podia ser tão fraco em questões do coração? Numa noite tranquila, Dalila começou sua investigação sutil. Sansão, o que poderia te deixar fraco como outros homens? Ele riu e mentiu, dizendo que 7 cordas verdes o prenderiam. Dalila amarrou Sansão enquanto ele dormia profundamente. Os filisteus estavam escondidos no quarto, prontos para atacar.
Sansão acordou e arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. Os inimigos fugiram apavorados com a demonstração de força. Dalila fingiu estar surpresa e magoada com a mentira. Por que você não confia em mim se diz que me ama? Mas ela não desistiu e continuou tentando noite após noite. A persistência é uma arma poderosa nas mãos certas, ou nas mãos erradas, dependendo de como você vê a história. Sansão contou outra mentira sobre cordas novas nunca usadas. Novamente Dalila tentou e novamente Sansão se libertou facilmente. Cada fracasso deixava Dalila mais determinada a descobrir a verdade. Ela sabia que a batalha real não era física, mas emocional. Você diz que me ama, mas esconde segredos de mim. Como posso acreditar no seu amor se não confia em mim? Dia após dia ela pressionava Sansão com lágrimas e acusações. O homem mais forte do mundo estava sendo derrotado por palavras. Às vezes as armas mais perigosas não são espadas ou lanças. Finalmente, cansado e sem poder resistir mais, Sansão cedeu. Minha força vem de Deus através do meu cabelo comprido. Se meu cabelo for cortado, perderei toda a minha força divina. Era a promessa especial que fiz antes mesmo de nascer. Dalila ouviu atentamente. Sabendo que finalmente tinha verdade, ela esperou Sansão adormecer profundamente em seu colo. Um homem foi chamado para cortar os cabelos do herói. Cada mecha que caía levava embora um pedaço da força divina. Quando Sansão acordou, algo estava terrivelmente errado. Os filisteus atacaram e ele tentou lutar como sempre fazia. Mas seus músculos não respondiam mais aos seus comandos. A força que sempre esteve ali tinha desaparecido completamente. Como é possível perder em segundos o que teve a vida toda? Sansão tentou se levantar, mas as correntes o prenderam facilmente. O homem que quebrava ferro agora era prisioneiro do próprio metal. Os filisteus riram e zombaram do herói caído. Onde está seu Deus agora, homem forte de Israel? Eles arrancaram os olhos de Sansão numa crueldade terrível. Nunca mais veria a luz do sol nem o rosto dos inimigos. Levaram Sansão para Gaza, a cidade que ele havia humilhado antes. Lá ele foi forçado a girar uma pedra pesada de moinho. Como um animal de carga, moía grãos dia após dia. O herói de Israel agora era entretenimento para seus inimigos, mas algo começou a acontecer que ninguém percebeu. O cabelo de Sansão começou a crescer novamente na prisão. Será que a promessa especial com Deus ainda valia? Enquanto girava a pedra, Sansão pensava em sua vida. Ele entendeu que sua força nunca foi realmente dele. Era um presente de Deus que ele havia desperdiçado. Cego e humilhado, Sansão começou a orar diferente. Não pedia mais vitória por orgulho ou vingança pessoal. Ele queria cumprir a missão para a qual havia nascido. Às vezes precisamos perder tudo para entender o que importa. Os filisteus organizaram uma grande festa no templo de Dagon. Queriam celebrar a captura do homem mais temido de Israel. 3.000 pessoas se reuniram para zombar de Sansão. O templo estava cheio de líderes, soldados e famílias. Tragam o prisioneiro para nos divertir, gritaram os filisteus. Um menino guiou Sansão cego até o centro do templo. As pessoas riram e jogaram coisas no herói caído, mas mesmo cego e fraco, algo nele ainda assustava os inimigos. Menino, me leve até as colunas que seguram o templo. Sansão tocou as duas colunas principais com as mãos. Pedras frias e rachadas que sustentavam todo o telhado pesado. Ele sabia exatamente o que precisava fazer agora. Não era sobre vingança, mas sobre cumprir seu destino. E se um momento de fraqueza pudesse se tornar sua maior vitória? Sansão orou como nunca havia orado em toda a sua vida. Senhor, lembra de mim e me dá força só mais uma vez. Não era o pedido de um homem orgulhoso, mas arrependido. Ele finalmente entendeu que dependia completamente de Deus. Uma energia começou a fluir por seus músculos novamente. Era como se o fogo divino voltasse a queimar dentro dele.
Com os pés firmes no chão, Sansão empurrou as colunas. No início elas resistiram, antigas e sólidas como montanhas. Pequenas rachaduras começaram a aparecer na pedra. O povo que ria agora sentia o chão tremer sob seus pés. As colunas começaram a ceder sob a força renovada. Com um último grito, Sansão empurrou com tudo o que tinha. O templo inteiro começou a desabar sobre todos ali. O som era como trovão e a terra tremeu com o impacto. 3.000 filisteus morreram junto com seu herói Dagom. Sansão morreu, mas sua morte trouxe vitória para Israel. Ele matou mais inimigos morrendo do que em toda a sua vida. Como pode a maior derrota se tornar a maior vitória? O sacrifício de Sansão não foi apenas um ato de força, foi um ato de entrega total ao propósito divino. Ele finalmente cumpriu a missão para a qual havia nascido. Israel ficou livre da opressão filisteia por muitos anos. Mas o que aconteceu com Dalila após a morte de Sansão? A Bíblia não conta o destino dela depois da traição. Ela recebeu o dinheiro prometido pelos líderes filisteus, conseguiu viver em paz com o peso do que havia feito. Dalila representa a tentação que pode derrubar qualquer pessoa. Ela não apareceu como inimiga, mas como alguém que amava. Usou o amor de Sansão como arma contra ele mesmo. Será que ela realmente amou Sansão em algum momento? Ou tudo foi apenas um plano frio desde o início? Talvez Dalila também fosse vítima das circunstâncias. Vivendo entre dois povos em guerra, que escolha ela tinha? A pressão dos filisteus pode ter sido maior que conhecemos, mas suas escolhas ainda tiveram consequências terríveis. A história nos ensina sobre o poder das nossas decisões. Sansão escolheu confiar em quem não devia confiar. Dalila escolheu trair por dinheiro ou medo. Ambos pagaram preços altos por suas escolhas erradas. Mas apenas um encontrou redenção no final. Por que Sansão recebeu uma segunda chance e Dalila não? A diferença estava no arrependimento e na busca por Deus. Sansão reconheceu seus erros e pediu perdão sincero. Ele entregou sua vida para cumprir o propósito divino. Dalila desapareceu da história sem deixar rastros. Ela se tornou o símbolo da traição e manipulação. Mas também nos lembra como somos vulneráveis ao engano. O homem mais forte do mundo foi derrotado por palavras doces. Isso nos mostra que força física não é tudo na vida. Nossa maior fraqueza pode estar onde nos sentimos mais fortes. Sansão confiava demais em sua própria força. Ele achava que podia brincar com o perigo sem consequências. Cada vez que mentia para Dalila, chegava mais perto do fim. Ele subestimou o poder da manipulação emocional. Como podemos reconhecer quando estamos sendo manipulados? A paixão de Sansão o cegou antes mesmo de perder os olhos. Ele ignorou todos os sinais de perigo ao seu redor. Dalila perguntava sobre sua fraqueza repetidas vezes. Qualquer pessoa perceberia que algo estava errado, mas o amor, ou o que achamos ser amor, nos deixa cegos. Sansão via apenas o que queria ver em Dalila. Ela era bonita, carinhosa e parecia amá-lo muito. Mas por trás do sorriso havia um plano mortal. Você já se perguntou se confia nas pessoas certas? A história também nos ensina sobre o poder do perdão, mesmo após trair sua promessa especial. Deus ouviu Sansão. A misericórdia divina é maior que nossos piores erros, mas isso não significa que não há consequências. Sansão perdeu seus olhos, sua liberdade e sua vida. As consequências de nossas escolhas são reais e dolorosas. Mas ainda há esperança de redenção para quem busca. E se Sansão nunca tivesse contado seu segredo, Israel talvez tivesse um herói por muito mais tempo, mas talvez ele nunca aprendesse sobre humildade e entrega. Às vezes precisamos cair para aprender a levantar direito. A queda de Sansão o ensinou algo que a força nunca ensinou. Ele aprendeu que sem Deus, ele não era nada. Toda sua força vinha de uma fonte maior que ele. Quando perdeu tudo, ele finalmente encontrou o que importava. Não era sobre ser o mais forte,
mas sobre servir a Deus. Seu maior ato de força aconteceu em sua maior fraqueza. Cego e acorrentado, ele teve a visão mais clara de sua vida, entendeu que sua missão era maior que sua vida, por isso seu sacrifício teve tanto poder e significado. Ele não morreu como vítima, mas como herói verdadeiro, um herói que aprendeu que força real vem da fé. A água que Sansão bebeu após derrotar os 1000 soldados, Deus fez brotar água de uma rocha para saciar sua sede. Era um sinal de que Deus ainda cuidava dele. Mas Sansão esqueceu dessa providência quando conheceu Dalila. A água representa a vida que Deus oferece. Sansão trocou a água pura pelo vinho do engano. O fogo que ardia em seus músculos quando lutava, era o fogo do Espírito Divino que o fortalecia, mas esse fogo se apagou quando seu cabelo foi cortado, só voltou a arder quando ele se humilhou e orou. O fogo da fé é mais forte que o fogo da paixão. As pedras do templo que Sansão derrubou no final, pedras que pareciam indestrutíveis, cederam à força divina, assim como as pedras do nosso orgulho precisam cair. Sansão era duro como pedra em seu orgulho, mas Deus pode quebrar até o coração mais duro. As pedras do templo se tornaram memorial de sua vitória. Cada pedra caída lembrava o preço da redenção. O que parece ser nosso fim pode ser nosso novo começo. A história de Sansão continua inspirando pessoas hoje. Ela nos lembra que todos temos fraquezas escondidas. Mesmo os mais fortes podem cair se não tomarem cuidado, mas também há esperança para quem reconhece seus erros. Deus pode usar até nossas falhas para seus propósitos. Sansão nasceu para ser libertador de Israel. Mesmo falhando muitas vezes, ele cumpriu seu destino, não do jeito que esperava, mas do jeito necessário. Às vezes o plano de Deus é diferente do nosso. Queremos vitória sem sacrifício, força sem fraqueza, mas Deus usa a nossa fraqueza para mostrar sua força. Sansão aprendeu isso da maneira mais difícil possível. Sua história é um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Aviso sobre os perigos do orgulho e da paixão cega. Promessa de que Deus pode redimir até os mais caídos. Dalila também nos ensina lições importantes. Ela mostra como a manipulação destrói relacionamentos. Usou a confiança de alguém como arma contra ele, mas no final, o que ela ganhou com isso? Dinheiro que não podia comprar paz de espírito, poder que não durou além da morte de Sansão. Ela ganhou o mundo, mas perdeu algo maior, perdeu a chance de ser parte de algo divino. Poderia ter sido companheira do herói de Israel, em vez disso, se tornou a traidora mais famosa da história. Suas escolhas a definiram para sempre. Enquanto Sansão encontrou redenção, ela desapareceu. Não sabemos se ela se arrependeu depois. Não sabemos se viveu feliz com sua riqueza, mas sabemos que seu nome significa traição até hoje. Quando alguém é traído, lembramos de Dalila. Quando alguém manipula por ganho, vemos Dalila. Ela se tornou o exemplo do que não devemos ser. Mas será que ela teve escolha real em sua situação? Os filisteus eram poderosos e não aceitavam recusa. Talvez o medo a tenha levado a fazer o impensável. Ou talvez ela realmente só pensasse em si mesma. Nunca saberemos suas verdadeiras motivações, mas suas ações falam mais alto que qualquer desculpa. Ela escolheu trair quem confiava nela completamente. Essa escolha definiu seu lugar na história para sempre. A força de Sansão era um presente divino especial, mas ele a tratava como se fosse mérito próprio. Achava que podia fazer o que quisesse sem consequências. Brincava com o perigo como se fosse invencível, mas ninguém é invencível. Quando se afasta de Deus, cada escolha errada o levava mais longe da proteção divina. Ele mentia, enganava e quebrava suas promessas. Ainda assim, Deus tinha um plano maior para ele. Mesmo em sua rebeldia, Sansão era instrumento divino. Deus pode usar até nossa teimosia para seus propósitos, mas isso não significa que não sofreremos as consequências. Sansão sofreu muito por suas escolhas erradas.
Perdeu a visão, a liberdade e a dignidade. Foi humilhado pelos mesmos inimigos que havia derrotado, mas no fundo do poço, ele encontrou a verdade. Sua força real nunca veio de seus músculos, vinha da conexão com Deus através de sua promessa. Quando quebrou a promessa, perdeu a conexão, mas Deus, em sua misericórdia, deu uma última chance, não para Sansão se vingar ou recuperar sua glória, mas para cumprir o propósito para qual nasceu. Libertar Israel era mais importante que sua vida. Finalmente ele entendeu o que significa servir a Deus. Não é sobre nossa força, mas sobre a vontade divina. Sansão morreu, mas morreu cumprindo seu destino. Sua morte trouxe mais vitória que toda a sua vida. Os filisteus perderam seus líderes e muito poder. Israel ganhou tempo de paz e liberdade. O sacrifício de um homem salvou uma nação inteira, mas o preço foi alto demais para ser pago. Ou será que era exatamente o preço necessário? Às vezes o maior ato de amor é dar a própria vida. Sansão deu sua vida por seu povo e por Deus. Transformou sua maior derrota em maior vitória. Isso é o poder da redenção em ação, mesmo quando tudo parece perdido. A esperança. Deus pode transformar nossas piores situações, mas precisamos estar dispostos a nos entregar completamente. Sansão só encontrou sua verdadeira força quando perdeu tudo. Paradoxalmente, sua fraqueza se tornou sua força. Quando ele era forte, era fraco em sabedoria. Quando ficou fraco, encontrou a verdadeira força, a força que vem da humildade e da entrega, a força que vem de reconhecer nossa dependência de Deus. Essa é a lição mais profunda da história de Sansão. Não confiemos em nossa própria força ou sabedoria. Somos mais fortes quando reconhecemos nossa fraqueza. Somos mais sábios quando admitimos nossa ignorância. Somos mais livres quando nos entregamos a Deus. Sansão aprendeu isso tarde demais para salvar sua vida, mas não tarde demais para salvar seu povo, e não tarde demais para cumprir seu propósito. Cada um de nós tem um propósito divino também. Não somos Sansão, mas temos nossas próprias missões, temos nossas próprias forças e fraquezas, temos nossas próprias Dalilas tentando nos desviar. Como reconhecemos as armadilhas em nosso caminho? Como protegemos os segredos que Deus nos confiou? Como usamos nossa força para servir, não para dominar? Essas são perguntas que Sansão deveria ter feito. Mas ele estava ocupado demais sendo forte, ocupado demais aproveitando seu poder, ocupado demais seguindo seus próprios desejos, até que perdeu tudo e aprendeu o que importava. Não precisamos perder tudo para aprender. Podemos aprender com a história de Sansão. Podemos escolher diferente, escolher melhor. Podemos guardar nossas promessas com Deus. Podemos resistir às tentações que nos enfraquecem. Podemos usar nossa força para o bem dos outros. Podemos reconhecer que toda força vem de Deus. Sansão nos deixou esse legado de aprendizado. Sua vida foi um exemplo do que fazer e não fazer. Sua morte foi um exemplo de redenção e sacrifício. Dalila nos deixou outro tipo de legado. Um aviso sobre o poder destrutivo da traição, sobre como a manipulação destrói vidas, sobre as consequências de escolher ganhos sobre amor. Ela teve tudo o que queria, mas perdeu tudo o que importava. No final, quem realmente venceu nessa história? Sansão morreu, mas cumpriu seu propósito divino. Dalila viveu, mas desapareceu na vergonha. Os filisteus celebraram, mas foram destruídos. Israel sofreu, mas foi libertado. Deus foi glorificado através da fraqueza humana. A verdadeira vitória pertence a quem serve a Deus, mesmo quando parece que estamos perdendo, mesmo quando o mundo ri de nossa fé, mesmo quando nossos olhos são arrancados, mesmo quando estamos acorrentados e humilhados. Ainda podemos clamar a Deus por força, ainda podemos cumprir nosso propósito, ainda podemos transformar derrota em vitória.
mas precisamos estar dispostos a pagar o preço. Sansão pagou com sua vida, mas ganhou eternidade. Ele trocou glória temporária por significado eterno. Sua história ainda inspira pessoas milhares de anos depois. Ainda aprendemos com seus erros e acertos. Ainda nos emocionamos com seu sacrifício final. Ainda nos perguntamos sobre nossas próprias escolhas. Onde você busca sua força hoje? Em seus próprios talentos ou em algo maior? Você confia nas pessoas certas com seus segredos? Você está cumprindo o propósito para qual nasceu? Ou está distraído com paixões que o enfraquecem? A história de Sansão é um espelho para nossa alma. Nele vemos nossas próprias lutas e tentações. Vemos como é fácil cair quando confiamos em nós mesmos, mas também vemos a esperança de redenção. Vemos que Deus não desiste de nós facilmente, mesmo quando falhamos repetidas vezes, mesmo quando traímos nossas promessas, ainda há uma chance de fazer a coisa certa, ainda há tempo de clamar por força verdadeira, ainda há oportunidade de cumprir nosso destino. Sansão nos ensina que nunca é tarde demais, até no último momento, podemos escolher servir, podemos transformar nossa vida em algo significativo, podemos deixar um legado de fé e coragem, ou podemos ser como Dalila e desaparecer na vergonha. A escolha é nossa, assim como as consequências, mas a misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se humilham e pedem perdão, para aqueles que reconhecem sua dependência divina, para aqueles que escolhem servir acima de si mesmos. Sansão encontrou isso no final de sua vida. Sua maior vitória veio de sua maior entrega. Ele finalmente entendeu o que significa ser forte. Não é sobre músculos, mas sobre fé e propósito. Não é sobre vencer, mas sobre servir. Não é sobre nós, mas sobre Deus. Essa é a verdadeira lição dessa história milenar, uma lição que ainda precisamos aprender hoje. Em um mundo que valoriza força e poder, a história de Sansão nos lembra do que realmente importa: fidelidade, humildade e disposição para servir. Essas são as verdadeiras marcas de um herói. Sansão se tornou herói quando parou de tentar ser forte, quando aceitou sua fraqueza e pediu ajuda a Deus, quando escolheu o propósito divino sobre sua vida. E você, que história está escrevendo com sua vida? Será uma história de força própria que leva à queda, ou uma história de entrega que leva à vitória verdadeira? A escolha, como sempre, é completamente sua, mas lembre-se, nossa maior força vem quando reconhecemos nossa fraqueza diante de Deus.